mudando de assunto agora completamente. A GD Plus surgiu numa viagem. A GD Plus surgiu Como numa que a viagem. GD surgiu? Conta. Vou comer outro bolo. A gente... Depois que eu trabalhei no Carrefour, eu fui trabalhar na Fast Shop. Fiquei um tempo na Fast Shop ainda. Depois que eu saí da Fast Shop, eu fui pra uma agência, onde eu aprendi um pouco mais a operacionalizar, porque até então, nesses outros lugares que eu trabalhava, eu era mais gestor, né? Eu geria a equipe, eu geria a agência que fazia as campanhas. E aí, na agência, eu comecei a operacionalizar bastante. Depois que eu tava um ano na agência, o meu chefe no Carrefour, aquele cara que me dava os 2 milhões pra fazer distribuição de budget, ele me chamou pra ir trabalhar no Paraguai. E aí, eu fui no Paraguai, fui trabalhar lá depois de muita dúvida, porque eu não queria sair da agência, eu tava ganhando bem, eles queriam me segurar, mas tinha uma Outro oportunidade... país, né? Tinha uma oportunidade gigantesca de ir pra outro país. Era o Paraguai, né? Já velado de preconceitos, mas eu falei, meu, vamos encarar. É isso que eu falo, que é outra... Uma das decisões mais importantes que eu tive na minha vida foi quando eu decidi não ser efetivado na Shein pra ganhar menos no Carrefour. E a outra decisão da minha vida foi quando eu decidi não ficar na agência que eu trabalhava pra ir morar sozinho pela primeira vez no Paraguai, sem nenhuma segurança, sem carteira de trabalho, sem nada assinado. Foi ver as paraguaias a bailar, né? É. E, cara, foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida, porque foi ali que eu conheci um monte de gente, um monte de árabe, um monte de brasileiro, um monte de paraguaio, empresário, que me trouxeram essa veia de criar meu próprio negócio. Uhum. E quando eu fui pro Paraguai, né, assim que eu fui pro Paraguai, apareceu uma promoção gigantesca pra gente ir pra Tailândia. De última hora, comprei a passagem, fui pra Tailândia com meu irmão. E a gente tava lá na Tailândia, viajando, Ai, que falando chata. assim... Parece eu. Ai, apareceu uma viagem no final de semana pra Praia Grande. Não, uma puta promoção, Vou meu. dar um pulinho na Tailândia e já O volto. voo pela Qatar em 2015 tava R$2.500 de volta. Baratíssimo. Não, tava bom. Aí a Mas gente- assim, criar uma agência de marketing na Tailândia, né? Olha que X. Foi tipo isso. A gente tava lá conversando, a gente tava... Na verdade, a gente foi pra Tailândia, mas a agência foi criada no Camboja. A gente tava conversando, e aí não lembro de quem que surgiu a ideia, a gente falou assim, meu, cara, não quero ter que ficar trabalhando no escritório, ter que ir todo dia pro escritório, pegar ônibus, ir de carro e pegar trânsito. Cara, pô, a gente podia estar trabalhando aqui, ó, volta pro hotel, trabalha, se vira, sabe? Assim, meu, você manja de rede social, o Diego já tinha na placa na época. Você sabe criar conteúdo. Eu trabalho com tráfego já há 7 anos, né? Por que a gente tá perdendo tempo trabalhando e dando dinheiro pros outros, sendo que a gente pode criar nosso próprio negócio? E aí sementinha foi plantada. Depois, acabou a viagem, infelizmente. Depois de 20 dias, voltei pro Paraguai. Fui trabalhar. E no Paraguai, eu acabei prestando muito serviço para algumas grandes lojas do Paraguai, né? Para algumas grandes empresas que tinha lá. Como autônomo, né? Por fora da empresa que eu tava. E nessa, eu conheci um cara que ele era sócio de uma empresa de suplementos nos Estados Unidos. Ele era sócio de uma loja de roupa, de moda, importada lá no Paraguai, e nos Estados Unidos ele tinha uma empresa de suplementos, a Dragon Pharma, bem grande, inclusive. E ele falou, pô, a gente tá precisando de alguém que saiba fazer o que você faz, esse negócio aí de online. Bem assim. E vamos conversar? Aí eu fui conversar com ele, com um dos sócios, e o cara falou assim, não, eu quero um negócio grande, eu quero uma equipe, que você monte uma equipe, vê quanto vai custar, e eu quero que vocês me ajudem a fazer o meu e-commerce virar aí no Brasil. Aí a gente falou, beleza. Aí eu peguei, trouxe uma galera fodida de mercado. Uma das pessoas... A pessoa que era responsável por tráfego na Dragon Pharma, hoje ela é head de marketing no iFood, pra você ter uma ideia. Foda. É a Cris. Beijo, Cris. Beijo, Cris. Tem que falar junto. E aí a gente começou a fazer um trabalho muito legal com eles no e-commerce. Toda a parte operacional, aí não era tráfego, não era criação de conteúdo, era tudo. Era um trabalho de operação de e-commerce mesmo. A gente ajudou, inclusive, na logística, a falar com o desenvolvedor para desenvolver sistema de frete. Aí foi uma coisa muito mais ampla, assim. E que deu muito certo. Depois de 1 ano fazendo o e-commerce deles pro Brasil, o cara me chamou pra ir fazer o e-commerce deles nos Estados Unidos. E eu fiquei 6 meses alocado lá em Miami. Que horrível. Nossa, que péssimo. Porque é outra dinâmica, né? As pessoas têm a ilusão de que o que funciona aqui vai funcionar lá e vice-versa, mas não é assim. Exato, é outra dinâmica. E aí eu fiquei 6 meses lá ajudando ele a montar e operacionalizar toda a estrutura do e-commerce dele nos Estados Unidos. Só que tudo isso já aconteceu como GD Plus. A gente só não sabia que era GD Plus ainda, né?
Então, a gente montou meio que um Dream Team. A gente tinha 6 pessoas, um especialista em SEO, um especialista em tráfego, um especialista em design, um especialista em conteúdo, um especialista em e-commerce. E a gente trabalhava fazendo a coisa acontecer lá. Era uma GD Plus com um cliente exclusivo. Exato, exatamente isso. Era um cliente exclusivo. Né? Tanto que era um contrato de PJ, não era CLT, nem até porque era nos Estados Unidos. E a gente ficou lá quase 2 anos fazendo esse trabalho com eles. E aí chegou um momento que eu falei, pô, cara, eu não quero mais fazer só pra eles. Eu acho que tá na hora de voltar pro Brasil. E eles, inclusive, me ofereceram até um visto de... correr atrás de um visto de trabalho pra eu ficar, de fato, lá. E foi nesse momento que eu falei, não quero ficar aqui. Que louco! Saúde quero. essas loucuras, saúde. Eu não quero ficar aqui nos Estados Unidos. Eu não vivo o American Não quero. Dream. Eu não vivo o Sim. American Dream. E aí eu voltei pro Brasil. E aí falou assim, Di, agora é a hora da gente correr atrás. Porque aí o contrato acabou, né? Falei assim, é a hora da gente correr atrás dos nossos clientes. E vamos fazer a coisa acontecer pra gente agora. E pra... Já tinha o mais difícil, que era a equipe. Exato. Eu brinco que empresariar no Brasil, a parte mais difícil é formar uma boa equipe. Exatamente. Não é você trabalhar com cliente, não é trabalhar com dinheiro, é trabalhar com pessoas. Exatamente. E aí a gente começou, cara. E aí a gente foi em 2019, no meio de 2019 pra frente, já dessa forma, mas a GD já tava lá desde 2018 maquiada. E aí veio a pandemia para dar aquela guinada. Pra gente foi ótimo. Desculpa aí o termo, mas profissionalmente falando, pra gente foi Estamos muito... falando profissionalmente. Profissionalmente. Pra gente foi muito positivo porque surgiu a necessidade com a pandemia das pessoas venderem online. Aumenta a demanda. Exato. O tiozinho da esquina não imaginava que ele ia precisar ter um e-commerce um dia na vida dele. Uhum. Né? Então surgiu essa demanda e as pessoas procuraram a gente. E a gente conseguiu, na verdade, crescer e dar os primeiros passos a partir do momento que a pandemia surgiu. Que a gente começou a respirar um pouco mais. Porque a gente ficou 2019 inteiro patinando, pagando ali pra poder trabalhar. E o primeiro ano do empresário, que todo mundo tem ilusão de... Que nem você falou. Aí a gente decidiu que ia parar de dar dinheiro pros outros e dar pra si mesmo. É bom a gente levantar isso, porque todo mundo tem ilusão de que vai enfiar dinheiro no bolso no primeiro mês. Gente, empreender no Brasil não é... Não, no mundo todo já é difícil. No Brasil, com a carga tributária que a gente tem, não dá pra enfiar dinheiro no bolso. Primeiro você tem que estruturar tudo. E foi bom, porque você teve aí alguns meses para estruturar e aguentar a demanda na pandemia. Exatamente. Isso é importante, não adianta nada você ter uma demanda alta com uma oferta baixa. Exatamente. Não, e como a gente mudou também, né, desde que começou. Porque a gente tinha uma estrutura inicialmente que a gente desenvolvia, a gente fazia parte de tecnologia, a gente criava site, a gente criava e-commerce. E aí a coisa foi afunilando e a gente falou assim, vamos focar naquilo que a gente faz de melhor, que é o tráfego pago e a criação de conteúdo. E aí essa equipe se desfez, inclusive. Hoje a gente tem uma equipe nova, mas é uma equipe 100% home office e de pessoas qualificadíssimas. Isso é uma das vantagens do home office. Porque a gente não precisa procurar alguém bom e que esteja a 30 minutos da minha empresa. Eu posso buscar alguém bom que esteja na Bahia, que é o caso hoje de um dos nossos colaboradores. O cara tá em Juazeiro. A gente tem uma pessoa hoje que trabalha pra gente nem conhece pessoalmente. Nem conhece pessoalmente. Mas trabalha bem. A gente tem uma pessoa hoje que faz uns bicos pra gente na parte de desenvolvimento quando precisa, que tá no Canadá. A gente tem em Vinhedo, a gente tem um gestor de tráfego em Poá. A gente tem, o digital ajudando o digital, Exato. Né? E os nossos clientes também. A gente tem cliente em Portugal, a gente tem cliente nos Estados Unidos, a gente tem cliente no Paraguai, a gente tem cliente em Curitiba, a gente tem cliente em São Paulo. Não tem fronteira. Minas. Então não tem fronteira, sabe? E foi perfeito, porque era o que a gente queria quando a gente foi pro Camboja. A gente falou assim, eu quero ter minha liberdade geográfica, eu quero poder trabalhar do lugar que me apetece, não é da casa. Eu sou um nômade digital. Eu sou um nômade virou digital. moda esse termo. E é incrível, porque você trabalha de onde... Nômade digital não significa que você vai ser um legalize que vai cada hora fazer uma coisa. Não, você vai trabalhar de onde você quiser. Exato. A partir do momento que você tem disciplina e você sabe trabalhar online, porque não é qualquer um que sabe trabalhar de home office, mas a partir do momento que você aprende, que você tem essa disciplina, cara, é a melhor coisa. Você acordar, toma um banho, toma seu café, em 10 minutos, meia hora, você tá na frente do computador trabalhando, sem ter que pegar trânsito, sem ter que se estressar. E a gente não queria isso só pra gente, a gente queria passar isso pras pessoas que trabalhassem com a gente também. Então hoje é gostoso, você vê que a equipe hoje ela é engajada e a gente consegue medir o que as pessoas estão fazendo e o que elas estão entregando através de resultado. Uhum. Eu não preciso cobrar de você, fulano, trabalha 8 horas por dia. Se você não estiver trabalhando 8 horas por dia, quer dizer que você não tá trabalhando? Não, você tem esses entregáveis aqui. A gente é super organizado com isso, a gente tem todas as demandas muito bem organizadas no Trello lá. Então, assim,
Tem as demandas do dia, tem as demandas do dia seguinte, tem as demandas da semana seguinte, tem demandas já do mês que vem. E tem o prazo, e a gente é muito rígido com o deadline. Então, assim, a gente tá cobrando por aquilo. Se as coisas estão sendo entregues no deadline, Tá tudo bem. tá tudo bem. Mas você sabe que isso, além de ser de nicho para nicho, é de pessoa para pessoa. Por exemplo, na época da pandemia, todo mundo queria home office. Hoje, num pós-pandemia, porque a gente já está num quadro pós-pandemia, apesar de existir Covid e Covid ainda estar matando, Sim. a economia pós-pandemia tá levando as empresas a voltarem atrás. Muitas empresas estão querendo presencial ou pelo menos híbrido, porque viu que essa disciplina do home office não se aplica a todas as pessoas. Eu mesma sou o tipo de pessoa que, se eu não sair do quarto com uma roupa diferente do que eu normalmente estou em casa, porque eu brincava, eu falava, não, de home office eu vou ficar de calça de moletom e camisa, tipo jornal Não nacional, assim, que você funciona. fica de... Parece que a gente não funciona, o nosso subconsciente não liga a chavinha do eu trabalho. Eu tenho que me trocar, eu tenho que entender que eu estou no trabalho e só mudar o percurso. Entrou no escritório, no quartinho que virou meu home office, entrou no seu home office, você tá no escritório. E cada pessoa é de um jeito. Eu tenho uma amiga que não é assim com roupa, é com maquiagem. Se ela se maquiar, ela entende que ela tá vestindo a personagem Do do eu trabalho. profissional. E tem gente que não, que fala, não, eu faço de qualquer jeito, deitado, de pijama e rendo. Então, por ser de pessoa para pessoa, a empresa não pode mais correr certos riscos. Então, muitas empresas estão trazendo de volta o presencial, apesar de ser mais custoso para as empresas, porque tem vale transporte, tem gastos com local fixo, tem VR, tem um monte de coisa, tá trazendo para resgatar a produtividade. Porque home office realmente é só uma pessoa muito bem disciplinada para Exato. conseguir. E como que o Gui conseguiu disciplinar esse home office? Como que você conseguiu garantir a produtividade Eu comecei a trabalhar trabalhando no com digital? eu comecei a trabalhar com home office antes da GD, né? Quando eu saí da empresa do Paraguai, assim que eu saí da empresa do Paraguai, porque não deu certo a empresa lá, porque os caras começaram com... Isso é uma coisa importante de falar. As pessoas acham que elas vão fazer um e-commerce e a partir do momento que elas colocarem aquele e-commerce no ar, ele vai começar a vender, Ah, vai ficar que rica. vai ficar rica. É E que nem a não minha é própria isso. empresa. Existia um erro muito grande ali na trajetória, na estrutura, na estratégia de desenvolvimento da empresa. E quando a empresa começou, ela faturava absolutamente R$0. Ela tinha 50 funcionários numa estrutura gigantesca no centro de Ciudad del Este, no Paraguai. E, cara, não tinha dinheiro para colocar em tráfego pago, não tinha dinheiro mais para investir em propaganda, em branding para marca. Então começou a virar um trabalho tentar de captação comercial para buscar parcerias. Mudou a estrutura, o formato da empresa. E aí a empresa acabou não durando 6 meses nessa estrutura, até porque uma outra empresa do grupo, que é muito famosa, inclusive, para quem fuma narguilha, a Zomo, mega conhecida, era do grupo, era do mesmo dono, e aí eles acabaram optando por focar e direcionar os esforços para lá. E no dia que eu saí da Buy Dubai, o dono de uma outra empresa me ligou e falou para eu ajudar ele a construir a loja dele online ali no Paraguai. E falou: você pode fazer isso da sua casa, lá em São Paulo, você não precisa morar aqui nem nada. E aí, a partir dali, eu comecei a trabalhar de home office. E no começo é complicado, porque é difícil você ter disciplina. Você trabalhou o tempo inteiro ali, sempre indo pro escritório. Uhum. Aí você tá acostumado no escritório, você vai ali na copa, você toma um cafezinho, você dá aquela enrolada às vezes. E você trabalhando de casa, você pode fazer isso o tempo todo. Né? Então, no começo, eu olhava pra cama e falava assim, putz, eu vou deitar ali um pouco. Aí você deita. Aí você vai ver, você começa a mexer no celular, daqui a pouco passou meia hora e você tá ali. Falei, não, pera, Você deixa eu tem que se voltar. policiar, não é Então você tem que se fácil. policiar. Então, pra mim, funcionou muito a partir do momento em que eu aprendi e eu defini uma rotina. E minha rotina é sagrada. Então, eu acordo cedo, 7h40, 7h30 da manhã. Eu tomo meu banho, eu sento na minha cama. Minha rotina é sagrada. Eu acordo entre 7 e 9 horas, tipo uma janela enorme, né? Eu tô... Tô brincando, é que a hora que você falou 7h30, eu já ia falar, nossa, ele vai tomar janela. Porque eu tô assim ultimamente. Eu acordo 7h30, 7h40. Eu tomo meu banho, eu medito 5 minutinhos, desço, tomo meu café da manhã, subo com um copinho com café com leite na mesa, e aí eu sento minha cadeira ali e começo a trabalhar. E aí eu vou, entendeu? Porque se eu não fizesse como é que fala? Esse ritual. Se eu não é isso que eu ia fizer esse falar. ritual de manhã, meu dia vai pro buraco. Eu A perco. chave não vira. A chave não vira. Então eu preciso fazer. Então vai certinho. Hoje
tá dessa forma, tá funcionando muito bem. E o que é muito importante, trabalhar sentado num espaço bem iluminado. Montei aí meu escritório. Vem a advogada chata falar. Porque assim, as pessoas elas acham que vou trabalhar deitado na cama. Não funciona. 1 mês é bom, 2 meses é bom, o 3º mês você já vai começar a sentir uma dorzinha nas costas. E é o empregador que se responsabiliza em tese. Porque a partir do momento que o empregador conscientiza o empregado que no home office ele tem que seguir as regras de ergonomia e de segurança do trabalho, e ele assina um termo de que ele está ciente disso, porque a obrigação do empregador é cobrar e informar e cobrar que seja cumprido. Por exemplo, se o chefe conecta na câmera e vê que você está deitado, é obrigação do seu chefe falar: vai lá sentar, lindinho, levanta a bunda daí. Então, a obrigação dele vai até onde ele tem controle, que é informar. A partir dali, se você tem qualquer doença do trabalho, né, seja um problema postural, um esforço repetitivo, porque você descumpriu, você começa a assumir o risco e pode ser que nem auxílio doença você receba. Então é uma coisa, assim, auxílio doença do trabalho, né? Não vai ser enquadrado um acidente do trabalho, uma doença do trabalho que vai te dar estabilidade. O que não impede de você receber um benefício propriamente dito. Enfim, tem algumas regrinhas próprias. Mas é importante frisar isso. Não, existe uma mística de que o trabalhador sempre tem razão, né? Com relação a processos trabalhistas. E eu acho que não é dessa forma. Olha, era muito dessa forma antigamente. Aí em 2019 a gente teve a reforma das nossas leis. Em 2015 já teve do CPC. Em 2019 teve da CLT, que é a lei trabalhista. Você fala CPC, eu já penso custo por clique. Olha lá, olha o tráfego e o direito aqui se cruzando. Não, CPC é Código de Processo Civil, que rege algumas coisas ali que tem a ver, que ele é subsidiário. E a CLT é a lei trabalhista mesmo. E tudo isso veio para trazer a sucumbência para o empregado. Porque antes era assim, o empregado ele podia pedir tudo o que ele quisesse. O que ele ganhasse, bem para ele. O que ele não ganhasse, paciência. Ok, perdeu. E ele não pagava nada por isso. Agora vem a sucumbência. Tudo daquilo que ele pede e ele perde, ele paga 10% a título de honorários para o advogado da outra parte. Porque ele fez o outro advogado trabalhar mais à toa, sabendo que ele não tinha razão. Tô falando a grosso modo, tá? Quando é algo discutível, não é assim. É um risco que tem que se correr. Então, agora que tem essa penalidade, caiu quase pela metade os processos trabalhistas, porque antes eles entravam à torta e à direita, porque não tinha nada a perder. E tem muito advogado que cobra do sucesso. Se não tem sucesso, o empregado não tem nenhuma despesa com isso. Hoje em dia, a gente tem que seguir a tabela da ordem, e a tabela da ordem fala que todo trabalho tem que ser remunerado. Então, independente se o advogado ganhou ou não, tem os que burlam isso e acabam não cobrando. Cobra só do sucesso, se não tiver sucesso, ok. Paciência. Mas não é o certo. Então, agora o trabalhador ele pensa 10 mil vezes antes de pedir algo que ele não tem direito ou de arriscar pedir algo que ele possa não ter direito. E isso acabou mudando a cabeça também dos juízes, porque antes era tanto processo, Gui, era tanta coisa que... Porque no direito trabalhista tem uma coisa que chama inversão do ônus da prova. O ônus de provar algumas coisas é do empregador. Então, se o empregado chega e alega, por exemplo, que não recebeu salário, é o empregador que tem que provar que pagou. Ele tem que ter o olerite ali, tudo bonitinho, dos 5 últimos anos da relação. Então, da entrada do processo para trás, os 5 anos tem que ter todos os documentos. Se não comprovar, é aceito como verdade o que o trabalhador falou. Isso ainda é dessa forma. Isso ainda é, tanto no trabalhista quanto do consumidor. Porque isso acontece quando na relação entre duas ou mais partes, uma das partes ela tem uma certa hipossuficiência, uma certa vulnerabilidade em prol da outra. Então, o fornecedor e o fornecedor é muito maior do que um consumidor que fica refém de burocracias, de regulamentações específicas daquele fornecedor. Então, para equilibrar isso, a lei inverte o ônus da prova. Então, por exemplo, eu liguei para fazer uma reclamação, abri um protocolo, eu tenho um número do protocolo, eu não tenho como eu entrar na empresa e catar a gravação da ligação para provar. Então, eu inverto, eu fiz minha parte, que foi ligar, reclamar e anotar o número do protocolo. Aí é uma batata quente. Então, a batata quente começa no colo do fornecedor. A mesma coisa no direito do trabalho. A batata quente começa no colo do empregador.
E aí, o empregado, ele alega, joga batata quente. Só volta pro empregado se o empregador tem algum indício do que ele tá falando é verdade, ou que é mentira, ou que o empregado tá alegando. Então, isso reduziu bastante. E por ter reduzido, tem menos processos, tem mais teses, tem mais discussão. E aí, os juízes, eles começam a olhar um pouquinho também para as empresas. Era muito normal você ver empresas grandes quebrando, sacrificando o emprego de outras trocentas pessoas por causa de um ou dois que movimentavam processos indevidos. Então, isso foi mudando. O que acontece no direito trabalhista, só que é um pouco complicado, é porque a interpretação também vai ser sempre mais benéfica para o trabalhador, que é aquela coisa de equilibrar o interesse. Então, se tem, por exemplo, duas normas que se contradizem, a lei trabalhista e a Convenção Coletiva de Trabalho, vai prevalecer o que for mais benéfico para o trabalhador. Então, o Entendi. acordo entre as partes não existe muito no direito do trabalho. E essa questão do digital se intensificou mais ainda, porque que nem você está falando, a sua equipe, ela trabalha toda por metas, toda home office. O Sim. que te garante que é aquele prestador de serviço que fez aquele trabalho? Ele entregou. Pra mim não importa se tá feito, foi bem feito, é o que eu Isso quero. chama pessoalidade. Dentro de uma análise de vínculo empregatício, isso é a pessoalidade. E tem que ter 4 requisitos. Por exemplo, seus funcionários são CLT? Não, são todos PJ. Por que PJ? Porque tem empresas que fazem isso de forma errada, que é o chamado pejotização. Mas para ser CLT e ter o vínculo e ter direito a férias, 13º, FGTS, recolhimento de INSS, etc., tem que ter pessoalidade, ou seja, tem que ser aquela pessoa. Se for outra pessoa, fudeu. Então, nesse caso, não tem. Subordinação. Então, a pessoa ela tem que prestar contas, assim, se ela faltou, ela sofre uma penalização por isso, ela tem que dar respaldo para um superior, tem um tipo de supervisão. Que no seu caso, se não entregou o projeto, não recebe pelo projeto, ok, próximo. Exato. Não tem. Habitualidade tem que ser recorrente. E a jurisprudência, a lei não prevê isso, entende que é a partir de 2 vezes na semana. Aí você tem uma habitualidade, mas isso é relativo. Às vezes é uma faxineira que vem meio período num dia, outro meio período no outro, enfim. Mas em regra é 2 vezes na semana. E a onerosidade, porque não pode ser gratuito, tem que ser pago. Essas 4 juntas dão o vínculo empregatício. Na área digital, como é tudo muito por projeto, você contrata, você fala, ó, você está fazendo parte desse cliente, você vai receber por esse projeto. Ah, tem outro cliente? Nada impede dessa pessoa trabalhar para outras pessoas no horário dela. Sim. Ou, se tem um contrato de exclusividade, às vezes pode existir, mas desde que, assim, essa exclusividade não seja prejudicial para o prestador de serviço. Não adianta nada você ter um contrato de exclusividade e também não dar serviço pro prestador. Aí pode ser que esbarre no vínculo. Então, assim, tem muitas nuances que agora a Justiça do Trabalho observa que antes não observava.